Tá, então vamos lá. Eu não sei se vocês têm aqui, acho que há um controle de stats de vocês mensal ou por algum período, tô certo? Tem esse trabalho aqui no Diamond, né? Sim, Eles mandam mensalmente. mensal. Tá. Me diz uma coisa, você tem alguma coisa referente ao fold para tribet ou call em tribet? Alguma target? Alguma meta? Pera aí que eu Não, vou não. olhar Não? aqui. Tá, tudo bem. A minha não é entregue, não. No Black, a nossa target era acima de 50 até um tempo atrás. Daí, notando a quantidade de torneios PKO que estavam na grade, examinando os ranges, a gente resolveu deixar mais amplo isso até por dica do Éder, né? Que não tem como a gente foldar 50% do range em cenários com risk premium negativo para gente. Tem que começar a fletar mais. Fato é que, com essa nova target, com essa nova meta aí de deixar mais amplo o range de call pré-flop, se criou a necessidade de ter uma estratégia pós-flop, que na verdade já era uma carência que eu sentia já há um bom tempo, já estava na nossa fila já de ideias para conseguir resolver essa situação, esse cenário já há algum tempo. Então hoje eu vou trazer para vocês as soluções para jogar tribet pot pagando fora de posição, ou seja, esse tipo de linha, tá? Então, a gente vai ter algumas métricas, tem alguns erros que o field, que nós cometemos, né, propositalmente, principalmente no que se refere a cbet flop, ainda cbet turn e até no third barrel. Então, para que a gente consiga resolver com eficiência como jogar fora de posição um tribet pot, qual que é o caminho? Entender aonde o field poderia estar errando. E a resposta para isso ela é meio óbvia quando você começa a ver umas soluções e até vamos começar com um exercício aqui. Eu vou começar de uma forma diferente essa situação aqui. Deixa eu ver esse AIS 83 aqui. Que é para ter bastante bet. Antes de aparecer. Bem, agora já apareceu. Aqui até ficou razoável. 77% de C-bet. Vocês aqui estão jogando de bet range praticamente essa situação? Sim. Tá. Vamos ver um Uhum. outro boi. Ó, mas já estou dando um spoiler aqui do que eu vou apresentar na sequência. Ó, esse AIS 83 foi para 77. Ainda está quase 30, quase. Tudo bem, 77 até que é razoável. Agora vamos trocar o AIS e vamos colocar aqui um valete. Ou seja, ali no AIS 83, o field pode estar errando, mas não tanto, né? Porque até tem CBET. Agora vamos ver o Vala 83. Aqui vocês teriam 45% de check nesse board? Estando em Sebeto posição? Range. Sebeto Range também. Tá. Eu não sei Beto Range, mas 45% check, Nem tô pensar, longe né? de ter também. Sim. Então, onde que eu quero chegar? Não espelhando a nossa estratégia no field, mas os números trazem que o field vai cebetar flop 89% das vezes. Isso não é surpresa. A surpresa para mim foi ver bordo a bordo, e eu não vi assim, né? A gente fez um reporte com a função nova ali do GT Wizard, que a gente pode agora fazer reporte com Risk Premium, paga, né? Acho que vocês viram que tem uma função de crédito ali. Vamos colocar um 10 aqui para ver como que fica. Então, como eu estava dizendo, não me surpreende o field CBTA 89. Me surpreende como, na teoria, deveria ser os números. Até para mim foi uma surpresa. Aqui até tudo bem. Então, aqui o field, por exemplo, erraria pouco. Vou ser um pouco mais drástico. Meio lento hoje o nosso ferramenta. 963, ó, 39. Em alguns boards, que eu não vou lembrar agora de cabeça, chegava a ter, acho que o que eu vi mais era 56% de range de check de check back no flop. Dito isso, qual que vai ser aonde que a gente vai desenrolar essa estratégia para atacar bem o field? Nós precisamos primeiramente entender como que é a organização de bordos, onde o field poderia estar errando mais. Porque o que que nota com os números? Até analisando bordo a bordo aqui no MDA daí, tá? Como que o field joga? A gente nota que não há grandes diferenças
Aqui é o jogador fora de posição, teria que trocar para o jogador em position. Mas que não há diferença, não há grande diferença entre os boards. E esse número de 89% ele vai prevalecer em praticamente todos os boards. Então, se isso é verdade, a gente tem que. Não só é verdade, como a gente tirou os prints e tudo mais, né? Mas a gente vai ter que entender como, qual bordo o field estaria errando mais e como a gente poderia atacar e os porquês. Tipo, um porquê do field estar errando menos no board ace high, ele é simples, né? Se você pensar no range qual o field trebeta, tanto de forma, tanto teoricamente e como field tribeta, ele vai ser composto de muitos ases, as value e as bluff, porque ele é um blocker. Então, no board ace high, por exemplo, você vai ter grande dificuldade para conseguir reverter a nossa desvantagem de equity, que é isso aqui, né? Sempre que a gente está fora de posição, é difícil bolar estratégia, porque, notem aqui, a gente vai partir, nesse board a gente vai ter 47% de equity contra 52%. E esse é um board muito bom, porque esse o cara em position tem As-Dama, Rei-Dama, As-Vala, tem uma infinidade de high cards, e a gente tem pocket, coisas que ele não tem. Ele vai ter pocket alto, obviamente, mas o field, não, tanto na teoria quanto na prática, eles têm pouco 88, 99, 77 tribetando. Então, esse sendo um bordo bom, digamos assim, de dificuldade muito baixa da gente conseguir atacar o jogador em position, ainda assim a gente tem uma desvantagem de equity muito grande, né? E a gente nota aqui no próprio gráfico de equity como ele é desenhado. Dito isso, vamos aqui para os pontos teóricos. Antes de mais nada, vamos ter uma visão geral de como é o cenário. Então, o foco é call entre bet fora de posição. O estudo foi feito em cima de um single raise pot de 3,5 a 6 e de 25 a 70 big blinds. A fase do torneio qual a gente fez o estudo é de early a middle game, focando em 50% do field left. E aqui já fica uma menção muito importante. Estágios finais, bateu 25% do field left para frente, não tem que expandir o range de call, mesmo tendo uma base, um plano de jogo muito eficiente. Então, para quem usa muita drill, para quem estuda muito a parte de CM, sabe que a gente vai ter, tipo, no 25% do field left já, que eu treino bastante ali, em muitos cenários a gente tem 0% de call. Não tem revala, não tem nada. Ou tribeta, chove, tribeta não all-in, ou folder. Mas o que que é importante? O estudo é feito para early e middle game. E daqui eu já vou até ancorar numa dica que eu vou dar para vocês, que a depender do quão interessante vocês acham essa aula, vocês vão querer caçar cenários para pagar fora de posição e testar o exploit. Não façam isso, tá? Joguem de acordo com a teoria no pré-flop. Estudem a teoria no pré-flop. Inclusive, a gente tem que ter alguns overfolds no pré-flop. Tá? As posições qual estudo foi feito são late position versus late position, e esse adaptável, na real, é para tudo isso daqui. Então, é, o estudo foi feito para. Perdi o negocinho de desenhar. Whatever. O estudo foi feito para cutoff versus button, mas digamos que você está aqui, low jack versus cutoff. Então você ainda consegue usar a estratégia, mas interpretando as diferenças de range. O que, que pode ser board, o que não pode. Por exemplo, um cenário que você está EP e o jogador te tribetou EP, é muito mais tarde. E mais importante que isso, se você tiver uma reads do vilão, que ele é tight, por exemplo, que ele tribeta 4, 5%, esquece. Daí você vai jogar muito mais tight, só overfoldando mesmo, porque na prática, sem levar em conta reads do oponente ou não, o field já é mais. Ele já tribeta mais linear e não consegue pegar todos os combos que teria que tribetar aqui, né? Tipo, esse é o range de tribet in position. Loucura, né? Muito difícil. Aqui acho que era KO, que tem mais, mas dá uma 10, dá uma vala, esses combos. Tá certo isso? É isso mesmo. Vamos pegar uma mão virgem aqui que é melhor, que eu não lembro o que eu estava estudando aqui com a outra turma. 50% do field left. O clássico, new players, simétrico, aqui fica mais fácil. Toff abre. Agora sim a gente vai ter um range. Esse é o range de tribet, né? Então, o nosso desenho de plano de jogo vai ser embasado em cima de um range assim.
Libertou. A gente vai dar call. Vamos deixar montado aqui que talvez eu precise para interpretar alguns cenários com vocês. Sortear um bordo qualquer e vamos ver se ele vai ficar com a desvantagem de equity que eu citei na mão anterior. Ainda assim, 47% cutoff, 52% o bottom. E esse é um bordo de nível de dificuldade médio. Já vamos chegar aqui nos bordos, vocês vão conseguir ter uma ideia mais clara disso, tá? A adaptação constante é sobre isso que eu falei, tanto o oponente, as posições, a faixa de stack, o SPR. Esse é um cenário complexo, então tem que estar atento. Tamanho do teu stack, da onde vem o oponente. Se tiver com muita tela aqui, ferrou, não vai conseguir executar bem. Dito isso, essa tela é muito importante. Inclusive, eu ia começar a aula passando para vocês as linhas, mas eu quero passar uma ordem aqui, até vou fugir um pouco dos slides. Vamos pegar um bloco de notas aqui. Como que eu quero que o cérebro de vocês pense nessa aula? Então vai ser o tribete fora de posição. Primeiro, vamos pensar que é um checklist, acho que assim é melhor. Você vai ter um checklist quando você paga e vai jogar o tribete fora de posição. Primeiro, você vai observar observar o board e depois você vai empregar a linha que tá errado empregar? Pegar a linha que se adequa melhor à situação. Sendo que teremos 5 linhas, acho que é isso, 5 linhas, que são check call, check check e bet. Check call, essa é a minha preferida, check raise e check raise, essa é o exploit máximo. E daí nós vamos ter check call, check call, check call, que é o nosso bluff catcher. E por último vai ser o check check, bet e bet. Então, qual que é o meu objetivo da aula hoje? Que vocês aprendam a observar o board, né? Observar o board e o grau de dificuldade. E depois disso, empregar uma linha que vocês vão usar em cada cenário. Então, começando pela ideia do board. Aqui ficou fácil. Seria complicado se ele começasse a alternar o grau de dificuldade. Quanto mais alto é o bordo, mais difícil vai ficar para a gente. Motivos óbvios, né? O cara tem mais eyes, o cara tem menos fold, porque pense comigo, se ele flopa um bordo baixo ou um bordo 10 high, por exemplo, e a gente começa a ter umas linhas de check raise, ou check call, check raise, ou check call, check check bet, ele vai ter mais high cards para serem foldadas. Já quando o bordo é ace high, ou até o rei high, ele tem mais rei X. O range do cara é composto de muito blocker. Então aqui está a área cinzenta, e aqui começa a ficar fácil. Então você observou o bordo, viu o grau de dificuldade dele, e aí você vai para as estratégias. Então, o grau de dificuldade é isso, tá? E por que desse grau de dificuldade também? Porque o field C beta é igual em todos os bordos, sendo que ele deveria C betar muito lá em cima. E ele, se isso aqui fosse até uma escala de C bet, seria desenhado como está a escadinha aqui. Quanto mais baixo for o bordo, teoricamente, nós deveríamos betar menos. E não acontece isso. O field beta 89% sempre. Então, a gente vai atacar o erro do field, normal, né? Dito isso, vamos para as linhas. Então, agora a gente vai para a parte principal, que é, peraí, que é analisar linha por linha e por fim a gente termina a aula, tá? Então fiquem atentos de como a gente vai distribuir e como a gente vai montar os ranges. Vou tentar ser bem objetivo no início e depois eu abro para perguntas, mas a ideia é conseguir enquadrar bem o range de acordo com o board e a linha que a gente tem. Deixa eu pegar um board com flush draw aqui, alguma coisa que fique mais didática. Vou pegar um dama, vala, 4, por exemplo, que já dá para ter flush draw, duas pontas, dá para interpretar bem. Check. Aqui beta bem. Ué, o que é isso? Ué, estão vendo isso? Não tem bet?
É loucura. Até vou trocar a carta aqui pra. Tem um 4 aqui. Pode ter dado uma bugada. Olha isso. É porque só tá com size alto. Dá um size baixo que eu acho que ele vai betar Opa, mais. bem lembrado. É, eu não uso assim. Normalmente eu uso as sizes fixas. Vamos colocar aqui a size. Inclusive, já pegando. Isso daqui eu iria falar no final da aula, tá? A abordagem vai ser feita em cima de uma size baixa, 25, 33%. Haja vista se o cara subir a size. Vai ter que ficar mais duro o jogo. Ele te corta apoteodes, ele corta nossas linhas, dá para pegar as melhores mãos e adaptar alguma coisa. Se essa size alta vier num board 9 high ou menor, eu já não me assusto, mas ainda assim ele dificulta a execução das nossas linhas. Vamos ver se vai abrir agora os bets aqui. Hoje ele que acho que você colocou 25 Big Blinds como bet. Ah, mas aí esses links. Tá gravando a aula ainda. Hoje eu tô demais. Caraca, cara. Loucura máxima aqui, hein? Tá. E a primeira coisa aqui, né? Não dá. Ou eu pego um outro board, ou eu vou tacá-lo. Mas aqui é até legal já para forma didática, dá uma olhada nisso. Cara, C beta 20. Ou melhor, né? C beta 25%, essa seria a nossa reação. Agora, vamos lá e vamos para a realidade. Nem precisa colocar o 89. Vamos colocar, vamos dar um desconto e dar um 79. Concordo que isso daqui é muito mais real? Sim, Não? sim, sim. Eu não concordo, tenho certeza, porque tá lá os números, né? Então, vamos lá. Tá. Seletor. Vamos ver as diferenças aqui. Vai ser mais no fold ali, né? Vai vir mais para as streets futuras. Mas dito isso, agora a gente vai para as linhas. Então, como que eu organizei aqui as linhas para passar para vocês? Com ordem de frequência com que ela vai acontecer. Por que que o check call, check check e bet aparece primeiro? Porque no nosso range, principalmente quando a gente vai para a linha de PKO ali, que a gente paga bem mais para flop, se isso daqui fosse PKO e principalmente a gente cobrindo, né, ia ter dama 9, ia ter todos os suites aqui, se bobear ia ter um rei vala off ainda, então seria bem mais wide esse range. Com isso, a gente vai ter mais desse tipo de range. Duplo backdoor, tá? E vai ter mais bluff catcher. Vai ter mais um pouco de tudo, na verdade, quando a gente deixar o range mais wide. Então, onde que eu quero chegar? Essa linha ela vai acontecer com maior frequência. Tem um motivo a mais, inclusive. Quando nós estivermos em situações com risco premium alto, aí a gente vai adaptar para jogar quase sempre essa linha. Mas como dito no começo da aula, a gente vai evitar ao máximo ter call entre bet fora de posição em situações de risco premium alto. Por isso que eu não vou enfatizar muito isso, mas já é importante que vocês saibam. E por que vai ter mais essa linha quando a gente está em risco premium alto? Porque a gente quer dar menos raise, quer gastar menos ficha. E o nosso adversário deixa a gente realizar as mãos com mais facilidade. Logo, não tem tanto segundo barril, tá? Mas, via de regra, como que a gente vai organizar nosso range aqui? Duplo backdoor, broca, segundo par, top pair fraco e por aí vai. Então, qual que é o problema dessa linha? Que o field se beta 89% e ainda manda o segundo barril 58% das vezes. Então, muitas mãos aqui a gente vai pagar o flop e vai ter que foldar o turn. Porém, a gente vai ficar um pouco mais otimista do que a teoria. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o rei 8, paus de ouro, não vai ter praticamente. Paus de ouro está aqui. Tem nada querendo foldar nesse cenário. 6, 5. Mas enfim, a ideia aqui é o quê? A gente pode até ficar mais otimista e pegar umas bordas que foldariam, porque a gente vai ter alguns exploits futuros. O primeiro e o principal é o check, check, turn e bet river, que o overfold aqui é bem grande. E outro, quando rolar transição, isso vai acontecer bastante. Então você defendeu um duplo backdoor que vira um combo draw turn. Aí já dando um spoiler, né? Mas na verdade eu já até coloquei aqui na nossa relação.
essa mão que era um check call para check check ou check fold turn, ela vira um check raise turn. Vocês vão notar que todos os caminhos, até legal, vou colocar não coloquei no slide, eu vou colocar aqui no bloco de notas. Todos os caminhos levam ao check raise turn. Por quê? Porque o exploit está no turn. Vocês vão notar que a gente vai ter, mas não tanto, o check raise flop. Qual que é o motivo? Ainda que o field se bete muito mais do que deveria, eles defendem bem versus check raise. Defendem na frequência correta e nós não conseguimos encontrar furos. Ou seja, não é algo que a gente não vai ter check raise, mas não tem muito lucro em ir de check raise. Agora, quando a gente consegue levar o cenário para o turn e consegue aplicar lá o check raise, aí é bizarro. Inclusive, não é o que nós vamos fazer, mas quando a gente imputa os dados, tanto aqui quanto no PeelSolver, e testa a linha, ele vai ter check raise range no turn, dado o tamanho do overfold. É uma margem de aproximadamente 18%. Daí nós ficamos muito confiantes que ainda que um cenário ou outro seja mais complexo, não seja tão bom, esse 18% que nós encontramos de margem, ele vai se sobressair a isso e ainda vai nos dar um lucro, tá? Dito isso, ação bet river. Então, quando essa linha for para o river, a gente vai value betar, o que pode value betar, um segundo par bom, um top pair, obviamente, e a gente vai blefar todos os airs que vão chegar lá. Normal, como toda linha de combatividade que vocês já tiveram aqui no forbet. Então, chegou no river, teu duplo backdoor não evoluiu, lá você vai blefar. Qualquer size vai overperformar. Porém, se eu fosse imputar isso daqui no Excel, ele sempre vai puxar para size de pot ou overbet, porque é o melhor EV. Então não tem como eu brigar com a ciência. Mas se você vê motivos e encontrar um porquê de você betar baixo, betar meio pote, betar dois terços, todas as sizes vão conseguir cumprir vão profitar alguma coisa, não vai ser um problema. Se você quiser a size master, vai ser aqui o pot overbet, tá? Dúvidas sobre essa primeira linha? Tá. Vamos passando reto. Eu iria pedir um exemplo ali do check raise turn ali, por exemplo. Calma, o check raise é para o próximo, Se- né? A ideia. Mas Ah, vai tá. aparecer, logo vai aparecer. Digamos aqui, mas já Tranquilo. anteciparem. Você defendeu aqui o 7 e 6 de ouros. Deixa eu ver como que 7 e 6 de ouros joga. Joga de check raise. Ah, é um bom exemplo. Ele joga de check raise. Mas, como dito, não consigo encontrar muitos méritos, muito lucro para o check raise. Então, o check call pode ser viável. Exemplo, não estou dizendo que eu jogaria, acho que o 7-6 aqui até não jogaria de check call, mas jogou de check call e bateu lá uns 5 de ouros. Aí você vai pegar ele e vai transformar ele em check raise ou check shove turn. Sacou? Essa é a ideia. Saquei, saquei. Então, a Aham. transição é isso, né? Quando o teu duplo backdoor ou uma mão que você defendeu, ela acaba virando um draw de 8 outs ou mais. Tá? Eu coloquei considerar aqui pelos fatores, né? De ver qual que vai ser a size que o cara vai fazer, ver se você é. Ó, uma coisa importante já, que na verdade é para ter uma segunda. Tem uma segunda aula de PQO, talvez eu passe na próxima aula que eu tenho com vocês, mas ela não é uma. Pode ser uma aula menor, digamos assim. Mas digamos que você jogou de check call com o teu duplo backdoor e você está no cenário de PQO que você é coberto. O check raise turn vai perder muito da fold equity que ele tem normalmente. Porque você é coberto, se o cara for bom o suficiente para fazer a conta de pot odds, somando o teu KO, ele tende a pagar, ele teria que pagar muito mais wide. Então, se a gente imputar isso e resolver isso aqui no PKO, some o check raise mesmo o field tendo check fold alto, porque tem um valor de fichas adicionados se ele poder ter acesso ao teu PKO. Mas enfim, isso é um pouco mais profundo, chegando a hora necessária, eu falo sobre isso. Primeira linha matamos, então check call, check check bet. O range que a gente vai usar aqui nessa linha. Vamos pegar aqui, uma mão. Aqui pode ter alguma mão que vai jogar sim. A broca não vai dar check raise, ela vai jogar sim. E vamos pegar uma carta mais altais aqui, por exemplo, pode ser um exemplo. Então, aqui nesse bordo, esse seria o range que nós iríamos jogar de check call para tentar evoluir para um check check bet ou dar check raise turn, tá? Próxima linha. Essa é minha predileta. Inclusive,
essa normalmente é a linha que vocês mais vão aplicar. A linha número um, ela tende a virar essa linha algumas vezes, porque o duplo backdoor vai virar um combo draw. E a linha número 3, que vai ser o check raise, ela vai ser obrigada a virar a linha número 2. Inclusive, eu vou fazer a menção aqui, né? Se ela não tiver SPR o necessário, ela vai ter que ser o número 2. Mas vocês já vão entender isso, não fiquem preocupados. O que é o check call, check raise turn? Dado o overfold do field, a gente vai pegar os melhores draws do nosso range, com o draw, nut flush draw e overcards, e a gente vai jogar de check call já visando o check raise. E por que que a gente vai pegar esse grupo de mãos para jogar de check call, check raise? Porque eles têm mais equity. Quando a gente tem certeza que vai jogar de check raise turn, é importante já ter um combo qual, se a gente for pago, a gente vai ter ainda boas chances de pegar o pote, tá? Ainda que tenha um overfold alto, a gente vai ter adicionado isso uma equity boa no combo que a gente vai usar para jogar de check raise. Então, como que vai ficar desenhado esse range? Flush draw e combo draw. Esses seriam, claro, da parte mais de bluff, né? Então a gente vai pegar aqui para. Vai pegar de repente um top pair. Top pair vai para check call, check call. Mas o importante, esse é o range que a gente vai jogar de check call flop para dar check raise turn, indiferente ao SPR, tá? Pressionar o segundo barril de imposition, que vem alto. O single raise pot ideal aqui vai ser de 3.5 a 5.0. Aqui eu falei das mãos, estratégia agressiva com bons draws. Deixa eu ver se eu esqueci de algo. Exploração. MDA tem alto fold para check raise turn. Ah, tá aqui, ó. Esse é o fold dele, sendo que o GTO seria 35 a 55. Foi aqui que eu falei que a gente tem uma margem, muitas vezes até de 18%. Bordo. Aqui tem algumas guidelines a mais, então quando o bordo fica dinâmico, ele fica muito bom. Ele é interessante de atacar até no ace high. E esse é o tipo de cenário. Vamos supor que aqui a gente vai ter tem um ice. Ele vai até lá já rodando a mão? Acho que sim. Mas enfim. Tá, vamos agora aqui. Ele já subiu o size de volta. Tá todo assanhado. Se soubesse, tinha deixado no Dama Vala lá, que estava bem interessante. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. É, um bom percentual do field vai, por exemplo, pegar um Ice 5 que tribetou as bluff pré-flop, vai ser betaflop, e aqui ele vai cometer o erro, vou pegar qualquer carta aqui, de mandar o segundo barril, tá? E claro, o foco não é a gente pressionar a top pair. Mas quando o cara pega o Ice 5 aqui tem um split bem claro, que até é bom para vocês que. Eu sei que a nossa linha em position é muito de bet, 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 mas hoje em dia eu já splito do Ice 2 ao Ice 9, tanto no lugar do cara, tá? Do Ice 2 ao Ice 9 eu jogo de check back no turn, e o Ice 10 acima eu vou mandar o segundo barril. E o Field, provavelmente, ele está pegando esse tipo de ás mais fraco, ele vai mandar aqui o segundo barril na size mais normal que seja, e a gente vai jogar de check shove, tá? Pelos números, eles estão foldando até um bom percentual de. Aqui não tem ás, né? Porque, obviamente, o solver não joga de segundo barril, mas na prática, provavelmente o field está chegando aqui foldando alguns ases. E se eles estão foldando alguns ases, a linha vai se tornar muito promissora, tá? Então, a ideia é bater em cima disso. E outra, né? Se a linha ela profita no bordo de maior dificuldade, que é o ace high, ela vai ser muito boa para os bordos mais baixos também. Então, o check call e check raise tá pago. Só vamos voltar aqui para o range para ficar. Então, o que que a gente vai dar check raise aqui? Mais uma vez. Deixa eu draw nuts, essas daqui, que todas estão em call, inclusive. Aqui, como é board ace high, a gente não vai ter muito high card. Voltar para aquele que é mais dinâmico. E agora vamos para a linha número 3. Gelinho, pode tirar uma dúvida só dessa daí, inclusive? Óbvio. Esse, por exemplo, assim, era um Ás, Valete, não sei o que bateu um 7, né? Vamos supor que a gente tem Valete 7, que é um valor ali de 2 P's, que a gente vai adotar, que foi check call flop
E como que a gente vai adotar esses valores? Do mesmo jeito que os backdoors vai abrir para blefe para a gente jogar check raise, a gente vai ter valor acertando no turn, né? A gente Tá? vai também adotar a linha do check raise? Não, tá? Na verdade, ó, essa é uma parte interessante. Two pairs ou mais, vocês podem ficar à vontade para jogar. Vocês só não podem foldar, obviamente. O EV é muito similar. Particularmente o que eu faço, levando em conta a linha que logo eu vou passar para vocês, que é check call e check call, o que a gente descobriu ali, eu deixo esses monstros para profitar com os bluffs do vilão. Então eu vou mais para a linha de check call. Mas, por exemplo, você cobre o cara e está no turn. O cara beta baixo, você vê que ele não vai mandar a terceira e você tem um KO a ser disputado. Vai pro check shove, ou melhor, né? Você começa a dar check raise e flop. Inclusive, um ponto que eu ia colocar, se beirasse numa decisão errada com esse tipo de mão, na minha opinião, seria dar check raise turn. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que o field se defende bem versus check raise flop. E já no turn existe um overfold substancial. Dado esse fato, pegar o monstro e dar check raise turn parece não ser muito produtivo. Então eu evitaria nas minhas linhas ter check raise turn com monstro e já no flop não. Ali eu começaria a acelerar. Até mesmo porque no flop o vilão vai ter que defender bem ainda. Melhor, defender bem não é a melhor forma de falar. Ele vai ter que defender bastante ainda, né? Ele vai ter as de rei, ele vai ter broca, ele vai ter equidade futura. Nós defendemos ainda. Você tribetou pré-flop, você betou flop e você tem uma mão decente ali, duas over com backdoor, eu não foldo. Então a gente vai começar a pegar essas mãos e dar check raise com maior frequência no flop e evitar fazer isso no turn. A não ser que tenha uma desculpa boa, como eu citei do KO. Exceto isso, eu evitaria dar check raise com o monstro no turn. Porque aí a gente vai estar tirando zero proveito, já que o exploit é o contrário, né? A gente quer que eles paguem agora. Consegui responder? Sim, sim, ficou bem claro. Obrigado. Fechou. Nada. Tá, chegamos na terceira linha, check raise e check raise. Como que a gente vai jogar nessa linha? A gente vai pegar os draws que a gente não adotou para o check raise flop, que são os piores draws, e a gente já vai fazer o check raise flop. Tem um motivo aqui. Se a gente for jogar de check call para check raise turn, muitas vezes o vilão vai pressionar a gente de certa forma que a gente não vai ter equidade para jogar. Fica bem contra-teórico, na real, você pegar um draw de 8 outs, jogar de check call e ter alguma linha no turn. Então a gente vai tomar as rédeas e vai dar o primeiro check raise. Qual que é o problema dessa linha? Precisa de um SPR muito alto. Então ela é mais para um early game que você entra deep. Mas já rolaram cenários aqui. Os alunos já mostraram cenários e ela é o exploit máximo, né? Que você engorda o pote no flop, o cara paga, você dá check, o cidadão volta a dar check raise, volta a CBTAR e você dá o check raise. É uma linha muito forte. Tem dois problemas. Um é encontrar o SPR encaixado. E a segunda é que rola uma frequência alta do cara da check turn. Então você dá o check raise, ele paga, você dá check, ele dá check back. É um problema? Não. A gente queria que ele betasse para dar o check raise turn. Por que não é um problema? Porque vai chegar no river e você vai betar. Qual que é a minha consideração aqui quando rolar essa linha de virar um check-check turn? Tem que polarizar river, tá? Tem que fazer alto, tem que fazer pot acima ou algo nesse sentido. Então, você vê que até para isso o SPR tem que estar alto também. Ah, Gilinski, se o SPR não tiver bom para eu adotar essa linha, daí você vai pegar todos os combos, flush draw simples, combo draw, ou seja, todos esses draws de 8 altos ou mais, e você vai usar a linha número 2 como prioridade. Agora, se encaixar o SPR, a gente vem para a linha número 3, tá? E aqui os números, ainda que a gente tenha que vasculhar muito número aqui, né? Porque o MDA, para uma linha tão específica, eu diria, os números são muito promissores. E a gente ganha mais Big Blind. Por isso que ela é uma linha muito, muito interessante. Mãos flush draw, low pockets, mais apenas check raise flop. Tá, aqui a gente vai ter um check raise com pockets baixos, né? Não aqueles de mão, aqueles que. E aqui a gente tem uma frequência considerável desse combo no range que eles defendem quase sempre para tribet. Quando você flopa, e vai acontecer muito de você ter um 5 e 4 ali, por exemplo, você dá check raise flop já. Qual que é o intuito?
pegar, ainda que o field defenda corretamente, eles foldam um percentual correto. Essas mãos vão sofrer muito nas streets futuras se elas jogarem simplesmente de call, porque vai ter 58% de segundo barril e ela não vai poder resistir. Ela vai ter complicações para conseguir evoluir. E você pode comprar um check-check turn e check-check river barato com um Ice-Rei, Ice-Dama, um Rei-Dama ou mãos como essas. Então a gente vai dar o check-raise flop, mas é limitado a isso, tá? Apenas mais um adendo a isso que eu estou colocando aqui sobre o par baixo. Se você estiver numa situação que você está em PKO e tanto coberto quanto cobrindo o vilão, tem que pegar mais leve com esse tipo de combo, porque o takedown diminui. Quando você está coberto, porque o cara quer o teu KO e ele vai foldar bem menos, e quando você cobre, porque o range do cara em position vai tá mais tight, tá? Mas isso é apenas um detalhe à parte que é importante às vezes ser mencionado. Considerações. Essa é a linha de altíssima variância. Eu acho que aqui é bom eu abrir um parênteses por um comentário que ele é bem importante para esses cenários. Não se assuste. Por exemplo, o Will até colocou algo, quando ele começou a estudar isso com mais afinco, na época do crossover ainda, ele rolou muito mal, que ele foi aplicar essas linhas contra o field e as quatro, cinco primeiras mãos dele já deram ruim. E tipo, se o cara não estiver preparado ali, não confiar no que ele estudou, não confiar nos números, ele acaba desistindo. E até mesmo porque aqui memória seletiva machuca, porque é muita ficha que você vai colocar em jogo. Então, deem tempo ao tempo, executem bem a linha, estejam com o range bem adaptado para flop, para daí vocês acertarem nessa parte pós-flop. E caso não dê bem nas primeiras mãos, não desista, continua aplicando a linha que ela é positiva, tá? Bordo com esse raio com estratégia específica, check raise, flop, flush draw e open end, villain call, check turn. Não lembro muito bem porque eu coloquei essa menção aqui. Mas eu lembro que o Border Ace realmente a gente vai ter uma estratégia um pouco mais específica. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui sobre essa linha e a diferença dela para a linha número 2, já que as duas são casadas? De boa por enquanto? Ô, Julinho, na Bora. linha número 2 lá, o size do check raise turn. Tá, não é uma resposta única para isso. Mais uma vez, vai ser de acordo com a SPR. Você está falando do check raise turn, né? É, Inclusive, não tenham vergonha caso vocês tenham que cometer alguma zagueirada aqui. Por quê? Você vai estar com um draw no turn, tanto na linha 1, 2 quanto a 3, na verdade, tá? Você vai estar com um draw no turn, um combo draw, um draw, e você não quer dar check raise e fold. Então, dificilmente vai ter um SPR suficiente que faça você foldar, tá? Então, se você precisar dar um check shove de 4x, 5x, vai que é melhor. Você pega o takedown do cara e evita de você dar um check raise e o cara ainda achar que tem alguma full deck, chovar e você ter que dar call obrigatório ali. Então, agora, claro, se eu fosse falar uma size teórica bonita de ser feita, com range bem adaptado, seria algo em torno de 3,5x, tá? beleza. Claro, ela poderia ficar mais curta, esse check raise poderia ficar mais curto, se fossem stacks mais shallow, tá? Então, por isso que eu falei que não é uma resposta única e ela é adaptável ali para cada situação. E Pode falar. a aula é só para, é mais, pelo que eu tô entendendo, né? É mais para a parte mais fraca do nosso ringue, né? Porque, igual você falou ali, numa situação de PKO, o cara, a gente cobra o vilão. Check raise, aí você não iria com o valor para bet, porque o cara pagou o check raise, demonstra um range forte, né? Aí Sim. você quer pegar o KO do cara, bet, né? Ou não? Cara, não seria um erro, mas a gente preparou a linha, caso caiba o SPR, como eu falei, para check raise, se for esse o caso, se você tiver com o combo, com o range montado para isso, tá? Tá. Ainda com KO, ainda você cobrindo. Agora, se ficar um SPR negativo ao próximo disso, daí você pode adotar outra linha, mas as linhas foram adaptadas para isso. Inclusive, tem uma aula à parte de PKO, talvez eu dê essa aula no próximo encontro nosso, tá? E como eu disse, né?
ponto importante, a gente falou de estar cobrindo, mas quando você está coberto, tanto a linha número 2 quanto a linha número 3, elas vão perder a efetividade. Não totalmente, mas fiquem espertos daí. Por quê? A gente está atacando uma fold equity muito, muito alta. Quando você está coberto em PKO, e o teu adversário é competente bastante para entender que ele tem que pagar, que tem uma equidade a mais, é para você levar menos folds. Menos folds. Talvez no average buy-in que vocês jogam, essa linha será tão efetiva quanto PKO quanto Vanilla, mas não dá para garantir. Então eu ficaria com ponto de atenção nesse aspecto. Você está coberto em PKO e vai usar a linha de check raise turn. E como eu disse alguns minutos atrás, todos os caminhos levam ao check raise turn. Agora, se a gente tiver. Até acho que é legal colocar isso aqui, né? Então, todos os caminhos levam ao check raise turn. Muito cuidado se. Acho que essa menção aqui já é o suficiente para vocês lembrarem, tá? Então fica esperto quanto a isso. Ah, Gilinski, digamos que eu estou coberto no PKO e o board ainda é ruim. Pô, a gente já tem motivos o suficientes para a gente de repente dar give up da linha, tá? Não é proibido. Mas a linha estratégica aqui para uma situação perfeita é essa. Então, todo cenário pode se mexer, né? Estou trazendo para vocês um estudo de late position, numa faixa de stack específica, num torneio vanilla. Qualquer ponto diferente aqui mexeu um pouco na estratégia. Mas eu não posso chegar aqui e falar para vocês só usarem cutoff button com tantos big blinds, senão não vai ser efetiva a aula, né? O que eu quero aí tem que entrar a habilidade de vocês de se adaptar. Eu entendi o que o Gelinski trouxe, eu entendi a linha, mas nessa situação é um board ace high, eu estou coberto em PKO, já está próximo aí, já está com 35% field left, então eu vou jogar de forma mais coerente e mais técnica, tá? Vocês têm que sair da caixinha aqui para conseguir se virar bem. Dito Boa, isso, valeu. tá. Dito isso, próximo. Gelis, posso tirar uma outra dúvida? Pode sim. É a questão do range. Por exemplo, assim, nesse Dama Valete 4, certo? Ok. Nosso Rei 10 de copas. A gente vai dar check raise flop num turn. Aí num turn 7, por exemplo, a gente vai para o bet. Mas se Não. for um turn. Ah, tá. Então como que é? Esse daqui ficou confuso. A gente não, ó, notem que a gente não tem check raise bet, tá? Sim, A gente vai dar check raise, a gente só vai dar o check raise flop se você chegar no flop, você vai fazer o seguinte, né? Você vai chegar aqui, cadê o? Você vai chegar no flop, você já vai diagnosticar aqui, por exemplo. Vamos ver esse flop aqui. O cara betou, então eu vou dar check raise aqui de 12. Então vai ter 24 mais 16, 30, vai ter 40 big blinds, vou estar com SPR negativo. Ok. Então eu não tenho check raise nesse flop. Eu tenho check call e check shove turn. entendi. Agora vamos supor que o cara tem 70 big blinds e eu tenho 70 big blinds. Aí dá. Fazer até 14 big blinds aqui, o cara vai pagar, vamos somar o raise, o raise e o call e mais o pot, a gente vai ficar com SPR acima vai ficar com stack acima do pot. Aí eu posso jogar de Sim, que aí você vai jogar de check turn para poder chover esse versus a bet dele. Exatamente. Pô, mas se o cara Entendi. checar, você vai blefar o river. A gente Aí vai blefa o fechar river, tá? toda, a gente vai fechar todas as portas, tá? Façam essas perguntas, tá? A minha meta é sair daqui com vocês entendendo as linhas. Pode parecer que é complexo, mas não é. Tipo, é simples. É E daí, adotar. quando tem espaço, esse rei 10 turn aí nesse exemplo, ele vai de check raise turn de novo? Quando tem espaço, sim. Então eu tenho rei 10 e copas. Check raise, vilão deu call. Bateu um 2 blank, de paus. Check turn, cara beta, daí você vai pro check shove. E se não tiver espaço, esse rei 10 é check call, check shove turn. Exatamente. E quando Entendi. que a gente vai decidir se tem espaço ou não? Tem que parar no flop e fazer continha, né? Vamos pegar algum outro exemplo aqui. Bem wide essa daqui. 5-4 tem que pagar. Pagou, betou. Então vai dar um raise aqui, dá para dar um raise aqui de 7. 14, 24, 28, ok? 28 dando raise, me ajudem. A gente vai ficar com SPR positivo ou não? Que vai, né? Óbvio. Então dá para dar check raise e ainda dar check Defensivo. shove, tá? Por que isso? Porque você com 30 big blinds, por exemplo,
e um pote com 25, raramente o cara vai chegar aqui e vai fazer 30 big blind. Se ele fizer, inclusive, um argumento, tá? Ah, e se eu der check raise e der check e o cara chovar? Não se preocupe, porque daí ele tá com a parte muito forte do range. Quando ele quer realizar, quando ele tem uma mão lá, ele deu check, ele se betou e pagou com dama-dama, tá? Bem normal, inclusive. Ele pagou com dama-dama aqui o check raise. Ele vai dar check turn, ele não vai colocar mais ficha. E daí você vai vir pro river, vai potar ou fazer algo parecido e dama-dama vai ter que ser desligado a maioria das vezes, tá? Então, a tua decisão entre usar a linha número 2 ou a número 3, primeiramente vai ser né, o grupo de mãos. Você vai usar draws fracos para a linha número 3 e draws fortes para a linha número 2. Porém, se o SPR não permitir, tudo vai para a linha número 2. Ok? Assim fica Sim, mais sim. fácil, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa importante aqui. Acho que eu paguei tudo. Vamos andar, que daí no final eu abro para mais perguntas. Essa é uma linha importante, mas aqui ela é mais restrita para os nossos bluff catchers, principalmente para top pair. Segundo par vai ter que ser, ele vai começar a ser desligado turn. Muito segundo par vai aguentar até o turn, mas no river ele vai ser desligado, a não ser que você tenha um segundo par muito bom, com um blocker bom. Eu até fiz questão de colocar. Via de regra, aqui tem overbluff ainda. Não é algo assim, não é um mega hotspot, mas você não vai foldar ou raramente teria que foldar um top pair. Então tem overbluff em todas as sizes. Porém, na size de pot, eles estão acertando. Eles têm 30% do weak range, quando deveria ter 33%. Eles estão quase underbluffando quando eles fazem a size de pot no river. Então, o ponto principal aqui da linha número 3, da linha número 4, tá? Chegou no river. Se o cara potar ou fizer muito próximo de pot, ele está balanceado. Ele não tá, não é que ele esteja nuts, ele está balanceado. Se o cara overbeta ou faz meio pote, pode snapar o top pair e considerar um segundo par que não bloqueie os bluffs, que bloqueie nuts e por aí vai. Sacaram? Então, check call e check call com top pair sempre. Ficar esperto quando o cara fizer pot. Não foldem mais. A gente folda muito aqui. Tem que pagar, tá? Inclusive, isso é bom pro lado do cara em position. O bet no tribet pot ganha rios de grana, tá? Mas enfim, agora a gente está estudando o outro lado da moeda que está fora de posição. Aqui é simples, né? Check call com top pair, chega com o segundo par até no river, vai ter uma decisão. O top pair é para ser um call fácil aqui. A não ser, mais uma vez, né? Adaptabilidade. A não ser que está lá no. Se abriu MP1, o cara te tribetou do low jack. Mudou. Vamos ter que exigir um top pair com um kicker bom. Mais dama vai defendendo o borderless high. Então fica esperto, tá? É, Essa é a última linha. Por que que ela está em último? Porque ela acontece apenas 11% das vezes. Como eu falei para vocês, eu tentei ao menos organizar as linhas de acordo com a frequência com que elas acontecem, tá? Então vai ser o check flop, onde o vilão capa o range dele. E quem tem muito fresco na memória que como joga o flat pot fora de posição, não o tribet pot, aqui a solução vai ser praticamente idêntica. Eu, inclusive, apesar de não ter estudado como eu vou distribuir o grupo de mãos para prob turn, né, eu faço idêntico ao que eu faço lá no flat pot OP. Então, rolou check flop. Vamos pegar uma aqui como exemplo que fica mais fácil. Tem que chegar no Rio. Não, é aqui mesmo. Turn check bet seria. Vamos ver se é isso. Check bet. Será que é essa daqui? Tribetou. Esse deu uma 9 aqui é bem sofrível a defesa, tá? Checou. É esse mesmo. Betou. Então, como que eu vou organizar aqui? Equity média, eu vou de meio pote. Então, bem razoável aqui o cara betar meio pote já, né? Não adianta ele forçar muito a barra, ainda dá para levar uns calls 10 e rei, 10 e dama. Então vai para meio pote. E aqui no river vai decidir se ele tem uma value bet ou não. Quando a gente tiver air, eu vou dividir. Vamos pegar aqui um board que a gente vai estar air, vamos dar uma olhada. Flop. Tá. Então, essa é uma mão que eu considero que ela tem uma equity razoável. Então, pode ter
Provavelmente ela vai ter aqui, na verdade, uma broca e algum out solto, seja o Ás ou o Valete, né? O cara tem muito Ás e Rei lá, é, Ás e Dama e por aí vai. Mas como que eu jogaria? Meio pote, porque a gente tem uma equity razoável. Se eu tivesse um Ás e 3 e paus, 20 big blinds. Ah, Gelinski, que eu não quero dividir range aqui, quero usar uma size só. Qualquer size entre 50% a 70% turn vai estar bom, né? Ou pot, como eu falei, não vai ser problema, mas 50, 70 seria um bom approach. O cara pagou se vai para uma size mais polar, de 70 a 100. Mas, importante, também é uma linha simples. Check, check, flop, você vai em range turn e vai atacar quase sempre river. Ela vai profitar como já profita o flat pot OP, tá? Dúvidas aqui nessa linha? Simplória? Tá. Vamos para algumas considerações aqui, tá? A aula de PKO, na verdade, ela já existe. Então, eu já dei essa aula, inclusive, ela é necessária. E caso role, eu passo aqui para vocês. Mas já dei alguns argumentos importantes, né? PKO cobrindo e não cobrindo. Tentar evitar a linha número 2, número 3 quando você é coberto. Pode ser um tiro no pé. Tem que ir com combos muito bons ali, em bordos propícios. Inclusive, o que vocês podem usar aqui? Alguém tem uma dica do que pode usar se for um PKO coberto para a linha número 2, número 3? Qual que foi a primeira coisa que eu falei que é a prioridade na hora do checklist? A altura do bordo, tá? Então, se está num bordo baixo, tá coberto em PKO e tem um combo bom, ataca. Se você tá lá no Ace High, desiste, já era, tá? Aqui a gente já falou, é feito para early game, middle game e CM retas finais. Até eu falei lá no início. Você vai buscar adaptar as linhas para as linhas mais baratas. Então você vai evitar o check call, check raise, check raise, check raise, ainda que sejam linhas muito legais e promissoras, mas quando tem CM envolvido, elas vão agredir demais o risk premium. Então a gente não pode estar blefando tanto quando elas estão aqui no early middle game. Você vai levar as tuas linhas mais para o check call, check check bet, check call, check call, check call, que são linhas que você não infla demais o pote. Caso você tenha combo muito bom, caso você tenha um bom, ou melhor, né? Caso você tenha o stack, o maior stack, você vai jogar nas costas do vilão Risk Premium, aí eu já fico mais otimista, tá? Eu vou passar para vocês esses slides e aqui eu deixo uma ideia de um guia rápido, né? Que é a minha ideia de checklist. Eu gosto de trabalhar assim hoje em dia. Eu gosto de chegar num cenário e, tipo, como se fosse um controle de qualidade, né? Chegou no flop, o que que eu preciso saber aqui? Bordo de nível de dificuldade muito bom, combo com duas overcards, posições não muito boas, e aí eu vou definir o que eu vou fazer. Vilão deu check-check, então, como que está aqui a minha organização? Linha check-check. A gente vai betar. Betou, normal e por aí vai. Lembrete final, adaptação constante, acho que eu já falei várias vezes. Enfim, a parte teórica está entregue. Vocês têm alguma pergunta já? Ou vamos para as mãos? Eu tenho, rapidinho. Vai lá. Tipo, quando tá um jogo deep, o pré-flop você faz o teoria mesmo? O Sim, que tem que for bet, vai for bet, o que sim, total, tá? faz, né? Beleza. Inclusive, ainda que a gente tenha aberto a tarde para ficar mais wide, quando eu comecei a entrar profundo nesse cenário para estudar e desenhar estratégia, e daí eu começo a pegar mãos do Black, que seja, mas acho que com vocês, como é a mesma escola, vai acontecer algo similar. Nós pagamos muitos combos errados ainda, né? Então, tipo, até em cenários de PKO, não são todas as suites que deveriam defender. Sobretudo se já tiver ali no 50% do field left. E, cara, a hora que eu vou fazer review ali, ver as mãos do pessoal do Black ou das outras turmas que eu dou aula, tipo, a galera defende tudo em virtude do KO. E aí a gente já está cometendo um erro, né? E está levando esse range para o post-flop e vai ficar mais difícil ainda de defender. Então, a minha dica quanto ao preço. Inclusive, eu tenho um material aqui que eu já vou adiantar. Isso aqui também é uma aula, tá? Deixa eu ver onde que eu coloquei. Peraí. Drive. Aula prática, call entre bet, OP, pré-flop. Ó, eu vou compartilhar com vocês isso daqui. Fruto do estudo que. Inclusive, essa aula eu dei antes da aula de pós-flop, para os meus grupos, tá? Aqui eu acabei não dando, mas aqui vão ter os principais pontos e no final tem um drill.
Aqui é só dar um Ctrl C nesse código aqui, colar lá no GT Wizard, tem um campo para colar drill, e tem uma drill bem desenhada para defender corretamente o pré-flop, tá? Tendo os insides por bet e tudo mais que pode ser mencionado. Deixa eu colocar aqui para vocês. Grupo 4 e grupo 3. Tá aqui. Depois vocês pedem acesso, eu libero tudo de uma vez só. E já vou pegar aqui o nosso slide, nosso projeto, compartilhar, copiar link, também instalar. Mais alguma pergunta aqui? Eu vou ver algumas mãos com vocês, tá? Ou melhor, vamos vendo mão, daí a gente pode ir para as perguntas. Deixa eu ver como que eu posso deixar aberto aqui. É, assim. Na verdade, assim não dá, né? Teria que ser um filtro overall. Tá, vou tentar. Dá para ir por linhas. Vamos ver primeiro quando a gente paga aqui. Ok. Betou. Como que tá a nossa organização? O que que a gente faz com esse combo? Qual, né? É Call, né? call. Então, high cards com backdoor, que não serão folds, a gente vai pro call. E se nós tivéssemos aqui o As 10 de ouros? Aí eu já gosto de acelerar. Não, a gente vai do check Ah, call, né? check call No caso também. da SPR. E também porque é um draw, um flush draw com duas overcard. Nós iríamos de check call de qualquer forma. E por quê? Porque a gente tem o check raise garantido. Então a gente não vai jogar. Já se fosse um 8 e 9 de ouros e tivesse um SPR tivesse 70 big blinds para trás, check raise para tentar encaixar a linha número 3, tá? Check call. E agora é aquilo que eu falei, uma mão que era high card evoluiu, transitou para um combo draw. Agora a gente vai atacar o overfold do field. Betou? Aqui vai ter muito call, tá? Que as linhas têm que chegar no river, então o filtro vai forçar muito call. Não se assustem. Betou, cara da call, tudo bem. Ó, e aqui é aquilo que eu Ô, falei. Jolas, Pode falar. eu queria chegar nesse ponto aí do turn, que aí no caso o SPR tá zoado, né? Mas tem vezes no field que eu enfrento que tá no SPR, tá num stacks maiores, né? Daí o Uhum. field às vezes usa um size que não deveria, né? Às vezes é pra postar um size alto no turn e faz um size baixo. Tu fez essa diferenciação também, quando fez a análise? Ah, tá. Boa De, pergunta. tipo, contra diferentes sizes de bet turn? No momento em que nós iríamos ir mais a fundo sobre como a distribuição de size no turn, a gente não viu muito sentido para gastar muita energia nisso. Deve ter alguns pormenores, mas o fato de nós termos 18% de margem no fold para o check raise não precisaria tanta dedicação. Simplesmente a gente conseguiu definir que o check raise vai ganhar bem. Caso a gente sinta necessidade, a gente pode aprimorar muitos cantos da estratégia, digamos assim, né? Ninguém perguntou, mas, por exemplo, aqui não tem donkey bet. E por que que não tem donkey? Nenhuma das linhas tem donkey bet flop no tribet pot, fora de posição. Já dá para ser donkey betando em algumas situações. Mas por que que a gente não resolveu essa situação? Porque ela compreende 5% das vezes, é muito específica. E aqui também é uma situação que ela é específica. O meu argumento é que o 18% de fold para check raise é muito alto. Então, qualquer size que eles façam, a gente vai ter uma margem muito grande. Então, imagine que uma size é pior do que o normal. Tipo, ela não vai conseguir ser pior a ponto que esse 18% suma, saca? Então, esse é um argumento. E outra, né? Aqui eu vou ser sincero, não dá para resolver 100%. Se fosse resolver 100%, cruzamento de todas as posições, análise profunda de todos os bordos, PKO ou não PKO, cara, tipo, são 6 meses para resolver um cenário. Qual que é a missão nossa? Conseguir trazer para vocês a célula máter aqui do cenário, né? Os pontos cruciais, o essencial para falar o Pareto lá, né? O 20% de 80, para vocês conseguirem aplicar e conseguirem até com a habilidade de vocês se aprofundar mais no cenário, tá? Fechou. E qual que é o size limite que a gente vai atacar?
de segundo barril no No- turn. Isso, é. Caso o teu check raise tenha fold equity, qualquer size. Tipo, eu não tô aqui contando que o cara vai ter uma overbet depois no turn um tribet pot, né? Praticamente não É, tem. seria uma aposta grande, né? É, Em geral. mas se a aposta dele, ainda que grande, a gente consiga ter fold equity no check raise, a gente vai ter margem de lucro nisso. Claro que vai reduzir ao máximo, né? O cara tá forçando a barra, ele pode estar mais value heavy, mas ainda assim. E por que isso, né? Porque a gente tá guardando os melhores draws para fazer isso. O pior draw que a gente vai ter 8 altos. Então a gente não tá pegando uma broca e overcard. Você tá pegando os melhores draws mesmo. Quando for pago, a gente vai ter a full equity. Quando for pago, a gente vai estar rodando bem com a nossa equity. Fechou. Vou evitar pares aqui para ir mais para os importantes. Aqui é bem o foco do estudo, cutoff e button, então dá para usar a estratégia como um todo, sem nenhum receio. Vilão tribeta, size ok para o SPR, pagou. Aqui acho que é um bluff catcher decente, a gente tem o flush draw também, então vai ser um check call convicto. E aqui temos o segundo flush, o second nuts aqui. Vilão acaba. É, eu ia perguntar se ele se betasse aqui. O que a gente faz se ele se betar? Eu jogo check call daí. Check Ou call, né? não. Então não tem por que dar check raise. Um argumento importante, já citei. Evitar check raise turn com mãos boas. Tipo, eu não quero atacar overfold daí, deixa o cara jogar. E qual que é o cenário que pode rolar? Ele ter bet as bluff também. E aqui vai valer betar. E, e nesse caso aí, tu poderia dar um exemplo aí de check raise bluff? Tipo, o que que a gente pegaria aí? Check raise bluff. Acho que aqui a gente praticamente não vai ter, cara. Não tem, né? Não tem, porque. É, não vai ter. Aqui não vai ter. 9-8, honesta defesa, bluff catcher. Ó, vejam como a frequência que a gente vai ter que jogar de check call, ela, né? Vai ter muito bluff catcher, muita high card boa. E essa dúvida ela já apareceu. Se a gente deve começar a acelerar com alguns pares e equity. A depender do par e equity, eu até acho que a gente pode abrir exceção. Mas a maioria das vezes que a gente ter par e draw, a gente vai jogar como um bluff catcher decente. É muita equity daí, então deixa rolar. Ainda mais sobretudo aqui que é um 8, né? Então é o segundo par. Quando vai lá para um 5 e 6, por exemplo, aí eu já começo a ver sentido em ter um check shove turn pegar full equity, afinal de contas a gente tem só um 5 ali, mas se jogar de check call também não vai ser um problema. Então a aula ela não foi feita só para a parte de bluff, né? É que é a parte mais complexa de jogar. Quando a gente tiver os valores, as mãos com uma equity melhor, fica até mais. Se você sabe jogar o teu bluff, você vai ter facilidade de jogar o teu valor. Claro, que entendendo onde estão os exploits e os contra-exploits, né? Então, tudo que a gente quer buscar é uma fold equity boa no turn. Mas eu não quero uma fold equity boa no turn quando eu tenho nuts. Então, você tem que usar isso a teu favor também. Nessa mão aí, Gelas, nessa mão mesmo, como joga o 6 e 7 com 6 backdoor e no flop? 7. Ah, no flop. Deixa eu ver o SPR. Boa pergunta. O cara petou, vai fazer 15, vai ter 30, 40, check call para check shove turn, Tá. né? Então, fizemos a conta rápido, não dá, vai ficar negativo se a gente quiser dar check raise e flop. Agora, temos 80 big blinds como cara, aí vai pro check raise. Tá. E nesse mesmo pensamento aí desse, como tá com esses 40 big blinds, acertou esse 7 turn, cabe a linha de continuar pensando check call flop, check shove turn, né? Porque Cabe, tem fold equity. cabe. Bateu o 7 turn, nós temos o 6 e 7. Bateu o 7 turn, você não vai errar jogando de check call ou até de check raise. Eu iria mais no check call pela equidade, o par ali tem um valor ok, o cara ainda tem uns Ás e Rei, Ás e Dama, que a gente não precisa ter tanta preocupação em dar outplay no cara, então acho que é soft, tá? Inclusive uns Ás e Vala, uns Ás e Dama da vida, podem virar um bluff na mão do cara no river. Então você vai ter ali uma decisão, mas tipo, vai ser interessante você levar para o river esse tipo de mão. Entendi. Angela, nessa mão aí você vai check flop. Você faria 70% turn ali? Peraí, essa daqui é. Evitaria turn? Desculpa, tá um pouco baixo. Pode repetir para mim? Foi de Essa check, aqui é check. check flop. Você evitaria, tipo, 2/3 turn ali?
Ah, tá. Ou você ia pra Com linha esse ainda de combo mesmo, a check? tua pergunta, né? É, com esse combo. Cara, você lembra da aula de pós-flop OP? Você teve Aham. essa aula? Acho que eu lembro. Lembra? Acho que sim. Não Tá. tenho, né, A certeza. diretriz que eu passei para vocês lá é você tendo uma equity razoável, boa, você vai de meio pote. Caso você veja Tá. sentido em blefar river, você blefa, né? Aqui a gente não tem muito sentido porque tem o par. E caso você tenha uma equity crua, você vai aí para pote. Nesse board a gente vai ter raras equities cruas aqui, vai ser um Ás e 4 de ouros que a gente defendeu e acaba indo para esse cenário. O 9-8, como tem uma equity boa, eu iria sempre de meio pote. E River eu Boa. vou avaliar se ainda tem o porquê o betar ou não. Provavelmente eu vou checar. Mas no turn eu não vou dar check nunca, eu vou para meio pote. Caso eu Alguns tivesse como casos, pode falar. alguns casos, tipo esse aí, a gente daria até outro check, né? Ou a gente sempre beta 50% aí. Alguns casos Cara, aí eu dou não check de é novo aí nesse não é caso, um por exemplo. crime você checar. Mas eu não, eu tenho zero check, tá? Eu sou meio Ah, sistemático, tá. assim. Eu desenho a linha, eu sigo ela de cabo a rabo. Acho que é até por isso que eu dou aula para Tá. vocês, porque eu não abro exceção. Mas não é um erro, tá? Tem que ser cabeça Aham. aberta aqui. Você falar, cara, o que que eu faço aqui com 10 fraco? Dá o segundo check. Inclusive, eu até tenho, tô lembrando agora, até tenho o segundo check quando eu tenho. Ah, não, mas é ali nas linhas de C-Bet, esquece. Aqui no Tribet Pot fora de posição, após o cara capar o range, que é a linha número 5 lá, né? Essa linha vai estar aqui, que vocês estão perguntando. Opa, aqui. Check, Ah, não, check. mas falei na linha naquela lá mesmo. Na de flat, não de bet. Aquela lá a gente tinha um duplo check com mãos fracas ali Bem que. lembrado. Top pair, weak kicker, por exemplo, né? Aham. Só que aqui é Tribet Pot, né? Então tem algumas diferenças. Cara, tudo bem, vamos ser sensato, né? Tanto esse 9-8, tanto vamos colocar aí um 10-9, eu já acho muito forte para a gente não ter o bet. Mas enfim, a gente tem um 6-6, talvez. Tem muita equity, a gente pode abrir exceção. Mas cuidado com essa de abrir exceção, que normalmente a galera exagera. Então eu seria meio pragmático e que tentaria betar sempre. Eu sou o inimigo do duplo check, né? Para quem viu minha aula de combatividade lá, sabe do que eu estou falando. Então eu tento sempre evitar isso, porque abriu para o cara começar a betar, a gente vai começar a ter decisões mais difíceis até. Não que decisão difícil faz parte, né? Ossos do ofício. Mas se a gente puder ter uma linha que a gente fecha as portas para eles, melhor. É, Deixa eu ver que horas são aqui, que eu tenho mais uma aula, 2h40. Tem tempo ainda aqui. Se quiser, querem ver mais alguma linha específica, fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, vamos tentar provocar uma linha de check call, check raise para ver como que. Um double check raise pra gente, que é O mais. double check raise ficou meio confuso, né? Gostaria de ver um melhor ali. Vamos lá. Tem essa linha que eu achei agora de manhã. Seria o raise raise. Cadê? Essa daqui. Vamos ver. Caraca, o cara conseguiu nesse SPR aqui. Fera, viu? Ele vai clicar. Clicou, check, chove. Essa aqui. Vamos pegar uma com stacks mais propositivos. Não era para estar blind war aqui. Deixa eu ver esse open do cara aqui. Vocês acham esse open bom? Ele é razoavelmente bom, tá? Ah, Até bem tava bom na mesmo. aula com o Éder ontem, tem que abrir mesmo, não tem jeito. A depender do estágio do torneio, esse 9-7 vai estar flertando com o fold, mas acho que aqui nesse blind tá de boa. Que flopamos um monstro, até não ajuda muito didaticamente, mas seria o check call, né? Check raise. É, Acho que até, pensando bem, o check raise aqui até é bom, né? Se a gente assume que o field vai se defender corretamente, não vai overfoldar, check raise já. Boa aqui, dá o segundo check, o cara vai ter muito eyes lá. Bem jogado, até, na minha opinião, tá? Perdeu, mas bem jogado. Isso aqui é interessante. Rei, dama. Check raise. Cara, uma coisa importante que eu tava esquecendo. Top pairs, tá? Num grau.
de, de importância para os bordos altos. Então, bordo ace high, bordo rei high e até bordo dama high. O que que vocês vão fazer com o top pair? E é uma coisa que eu vejo muito nas hand histories aqui do time, que a gente não tem check raise o suficiente. E aqui não é nenhuma coisa que eu desenhei isso daqui, foi o Will, tá? Dado o range que eles vão se betar, o quanto eles se betam a mais e o que eles têm que pagar versus o check raise, vocês têm que ser mais otimista com os top pairs de vocês. Então eu diria para você pegar até um segundo e algumas vezes até um terceiro top pair e começar a dar check raise bem mais loose. Por quê? Digamos que é um board do ace high, para ficar mais fácil o entendimento. Eles vão se betar o rei, rei, dama, dama e vala, vala no flop e não vão foldar para o primeiro check raise. Eles vão se betar air com algum tipo de duplo backdoor e vão defender para o check raise. Então, e quando a gente joga de check call, digamos que o cara lá tribetou o Wise 5 off, pré-flop ou suited e flopou esse high. Ele se beta flop, deveria dar check turn e a decisão dele fica muito fácil river. Então, o nosso top pair com um bom kicker, principalmente no board do rei high e ace high, eles vão ter, na prática, um EV muito grande em jogar de check raise. Daí você vão me perguntar até qual é a SPR? Em qualquer SPR. Tá? Isso que é um pouco assustador, para mim também foi. Mas você vai ter 90 big blinds, o cara vai ter 90 big blinds. Check raise, ele vai dar call, você vai mandar uma size polar no turn e no river nós vamos ter uma decisão. Só que vai ser muito check-check river daí, tá? Agora, qual que é o intuito disso? Não é estaquear o cara, mas é cobrar um valor dele já flop e tirar uma boa grana dele turn, que eles vão ter que defender ainda, principalmente se o cara tribetou lá, como eu falei, né? Nosso alvo são os ases mais fracos, principalmente. Ou os rei X, rei 7 da vida. Então, se tá com um kicker bom, você vai atacar. Então, quando a gente coloca ali na ponta do lápis o EV de você jogar de check call, dado o range do field como eles jogam, versus o EV de você jogar de check raise, esses top pairs têm que ir para check raise. Estava esquecendo isso daqui, é um argumento muito importante. Deu para pegar essa? Tá. Reidan, Ela deu, mas só te levantou uma dúvida. vai Mesmo lá. assim, com esses top pairs, a gente não vai dar check raise bet. É sempre ou check raise. É sempre check raise check. Não, não. Check raise, bet turn, você vai ter uma decisão river. A gente, Ah, tá. Tá. a gente quer que vocês extraiam com o check raise e com o bet turn. Ah, vai acontecer de eu me auto-valibetar e ter uma decisão river? Vai, porque o cara tem um range de tribet. Só que mesmo dentro desse range curto do cara, a gente vai ter espaço nos bordos altos. Então notem que é uma lógica inversa. Opa, aqui. O nosso grau de dificuldade quando a gente não tem mão é do bordo alto para o bordo baixo. Quando a gente tem em mão, isso se inverte. Então, eu quero pegar valor e tirar. Isso, inclusive, não é só válido para o top pair. Por isso que lá no começo da aula eu falei que eu gosto de dar check raise e flop, porque os caras vão estar defendendo correto, eles têm que defender muita coisa. Então, se a gente fosse pensar aqui de forma simplória, a gente quer dar check raise quando tem valor e quer jogar de forma colocar menos ficha quando a gente tá as bluff nos bordos altos. É de acordo com o nível de dificuldade do bordo, tá? Acho que é uma forma mais fácil de pensar. Então seria esse exemplo. Eu jogaria hoje em dia sempre de check raise, né? Castigar aqui dama vala, que ele pode ter tribetado. Não, vala não tem tanto, né? Mas o Wise 5 aqui, como eu disse, tem que pagar. O Wise Rei vai pagar. Mas vai ter rei, não vai ter jeito. Esse call pré-flop aqui é bem sofrível, coberto, então não façam isso em casa. Vamos considerar que a gente tivesse um rei e dama de copas aqui, porque eu quero falar do duplo dos backdoors, né? Aqui a gente vai ter broca, possíveis overs e backdoors com rei e dama de copas, por exemplo. Mas ainda eu jogaria de check call. Não é um draw de 8 altos para jogar de check raise, por exemplo. E aqui o cara jogou bem ao contrário
do que nós aplicaríamos hoje em dia, né? Não tô dizendo que ele está errado, ele não tem acesso aos números. Então, se o field folda como folda para check raise turn, não julgo ser interessante jogar de check raise com os nuts, né? Mas às vezes vai ter que rolar, como eu disse, né? O cara cobre o cara lá com KO, não vai ter jeito. Ó, e é isso que eu queria falar que eu falei para vocês no início, né? A gente, nesse cenário, vai bater muito nesse tipo de mão. Claro, quando eles não acertam, né? Por isso que a altura do board é importante. Bordo baixo, né? Baixo para o estudo, eu digo, né? Um Vala high. Inclusive, o estudo foi feito de 10 high até esse high. Eu que adaptei para o bordo baixo também, porque só fica melhor. Então não tem por que eu chegar aqui e falar para não aplicar a estratégia no bordo baixo. E quanto mais baixo ele for, mais duas high cards o cara vai ter. Então vai ficar melhor para a gente atacar. E Gelos, desculpa voltar, mas naquele mesmo rei dama, como se fosse de copas, a gente jogaria check call flop, e aí, como acertou um monstro, seria check call turn também. Calma lá. Isso. Tá? Eu jogaria E- assim. É um erro eu pegar e jogar de check raise turn, porque o cara vai. Não, não é, cara. Mas os números levam a entender que parece não ser muito interessante também, né? Você vai ganhar anyway, está com nuts, mas eu prefiro o check call daí, e daí tentar tirar grana. Obviamente, ele vai continuar value betando alguns ais que ele vai ter, que vai ser topo mesmo, mas tirar grana também dos bluffs dele, que é o bluff catcher que a gente avaliou lá, né? Principalmente se subir carta, né? Esse board acabaria até subindo carta. Ah, não foi até o River? Foi. Então, nesse caso aí, por exemplo, se a gente vai jogar check call flop, check call turn, nesse river aí, eu acho que rola muito check-check, pelo Nem tanto, entendimento, e a tá? gente, nem tanto, né? Se o Mas cara do tiver. tipo, O cara vai querer representar um Ice Rei quando ele não tiver o Ice Rei, inclusive, né? Então ele vai querer representar o é, Ice Rei aqui e a gente vai ganhar uma grana. não, justo, tá Justo? certo. Parar e pensar um pouco, tá? Eu também não cheguei a essas conclusões na primeira vez que eu vi os números. Daí, interpretando eles, vendo onde que estão os furos do field. Ó, vamos ver essa daqui. Isso aqui é um combo draw, é um draw muito bom, né? Apesar de não ser um combo draw já feito, dá para considerar que a gente tem overcards, talvez duas até, contra um Ice Down, por exemplo. Então eu jogaria de check call essa, para check raise turn. Mas tudo bem, que o cara faz 4 ajuda, a gente vai lá e faz 11,8 justo. E aqui, ó, o cara, na verdade, o cara é nosso aluno aqui praticamente. Ele fez exatamente o que dava. Interessante. Não se assustem que a gente está sendo pago em todas, tá? Todas têm que ser pago para montar aqui, senão não teria showdown. Aqui, raise. Se é o field fazer essa jogada, tu sempre considera valor? Sim, bem colocado. Enquanto eles não flagrarem os números não fizerem o estudo inverso aqui, eu vou considerar que eles vão tá com. Cuidado com os brasileiros daí, tá? Como o Forbet é muito grande, isso acontece comigo. O Forbet é muito grande, você está jogando às vezes contra a cara do Forbet, daí ferrou. Sim. Então a gente pode overfoldar se encarar uma situação dessa, Exatamente. É exótico, tranquilamente. inclusive, né? Aham. Se bem que aqui, ó, os caras estão indo o jogo. Ah, Achamos. perguntas? Posso encerrar? Deu para entender a ideia das linhas? Deu pra Acho entender. que ficou bem explícito. Bom, Uhum. Tá bom. Então tá bom, meus queridos. Gere nas mesas aí, qualquer coisa que precisarem, mande que eu respondo. Mas me deem feedback, tá? Conforme vocês forem aplicando, vão dizer se está dando certo ou não. Abraço. valeu, Grande valeu. Gelli. Valeu, Falou, valeu. já.